Oi, pessoal! Estou aqui com um novo quadro no Direito ao Ponto, que é Direito e Saúde. Você vai se manter muito informado a respeito de vários temas, de várias áreas da medicina, e você vai linkar todas essas informações com o seu direito. Hoje a gente vai começar com um tema muito pertinente, é um problema de saúde que acontece muito, gente. De acordo com o INCA, que é o Instituto de Câncer, os casos de câncer no colo do útero têm aumentado consideravelmente. A previsão é de 16 mil casos, novos casos por ano. Então esse é o tema de hoje. E para tratar esse tema e todos os outros vindouros, a gente tem aqui o nosso Dr. Heron, muito querido. Seja bem-vindo, Dr. Heron. E é um prazer recebê-lo na inauguração desse novo quadro do Direito ao Ponto. Bom dia a todos, é um prazer estar por aqui, né? E sempre à disposição para poder contribuir com informação sobre saúde, esse tema tão importante. Exatamente, gente, o câncer do colo do útero é um dos cânceres ginecológicos que mais acontecem. Mas também temos uma boa notícia, né? Um dos tratamentos, quando iniciado no começo, que tem muito êxito. E aí, para a gente começar esses esclarecimentos a respeito desse problema de saúde, que é pouco, tá, gente? Vamos dizer assim, está muito pouco nos debates, não é, doutor Heron? A gente precisa entender o que é o colo do útero. E aí o doutor pode explicar para a gente o que é o colo do útero e qual a sua função, doutor? Sim, sempre quando a gente entende do que a gente está conversando, a gente consegue trabalhar melhor e prevenir melhor, né? O útero é aquele órgão, né, localizado na pelve da mulher, que é a casa do bebê, né? E o colo do útero seria a porta de entrada. Né? Ele é como se fosse uma mãozinha, um músculo fechadinho, né? Em que ele é responsável por manter o útero fechado e segurar o bebê dentro. Tá? A localização dele é dentro da pelve feminina, mas a parte mais externa dele é visível no fundo da vagina. Por isso que o preventivo é feito através daquele exame especular no ginecologista, porque a gente consegue ver como se fosse essa mãozinha mesmo aqui. A pontinha, a parte mais baixa do colo do útero, né? E devido a ele estar localizado na vagina, ele está exposto ao ambiente externo. Né? Tem mais contato. Tem mais contato com o ambiente externo. E é por isso que ele pode ser identificado através do preventivo. Para a gente visualizar melhor, a gente poderia comparar uma pera, né? Aquela fruta pera invertida, né? Sim, a parte mais volumosa da pera seria o útero e aquela parte mais afunilada seria o colo do útero. Exatamente. Para a gente compreender. Doutor Heron, existem vários tipos de câncer no colo do útero ou é um só? São vários tipos, porque a gente tem diversas origens do câncer do colo do útero e diversos tipos de célula, né? Não vou entrar aqui exatamente na parte da nomenclatura de todos os tipos, mas a gente tem o câncer do canal das células glandulares do colo do útero e também o câncer das células da superfície do colo do útero, a superfície queratinosa, mais resistente, estratificada. Essa última é a mais comum, né, que é o carcinoma do colo do útero. Esse é que é causado por aquele famoso vírus, né, que é o HPV. Inclusive, a gente tem uma pergunta, né, de uma cidadã. Eu fui à praça, Direito a Ponto está na praça, a Maria Clara. E aí a gente vai ver agora a pergunta da Maria Clara. A minha curiosidade é de saber o que causa, qual é a causa, né? Quais os sintomas do câncer do colo do útero. Agora é com você, doutor Heron. Oi, Maria Clara, obrigado por sua participação. Bem, a principal causa do câncer do colo do útero é a contaminação pelo vírus HPV. Né? Esse vírus HPV é um vírus que é transmitido por via sexual. Tá? Sua transmissão acontece muitas vezes no início da vida sexual da pessoa e ele contamina as células estratificadas, que são as células da superfície do colo do útero, e fica dormente durante muitos anos. Então, a contaminação pelo vírus HPV nem sempre é sintomática. Geralmente, a paciente não tem sintoma nenhum, tá? E em algumas, existem diversos tipos de vírus, existem mais de 100 tipos de vírus HPV, e eles são classificados em vírus de HPV de alto risco e de baixo risco. E eles causam problemas diferentes. O grupo de baixo risco é o grupo que causa principalmente verruga. Aquelas verrugas genitais, né? Eles são um grupo de baixo risco. Por que baixo risco? Porque eles causam muita verruga, mas causam pouco câncer.
Já o grupo de alto risco, eles causam principalmente câncer do colo do útero, né? Alterações celulares que vão levar ao câncer do colo do útero. Agora, e eles são assintomáticos, né? Na realidade, tanto os de baixo risco quanto de alto risco são assintomáticos. As verrugas têm o sintoma da verruga, tudo bem. Que chega a ser visível, né? Palpável. Exato, né? Às vezes são tão pequenininhas que você não consegue perceber. Então, vai do momento da evolução. Entendi. Tá? Né? Então, às vezes, eles já estão manifestados, mas você não vê, são mínimas, né? Nem sempre, né, você consegue se examinar para perceber ou examinar o parceiro para perceber. Quando são verrugas de maior tamanho, você percebe já com mais clareza. Já o grupo de alto risco, que causa o câncer, são totalmente assintomáticas. Eles não causam dor, não causam corrimento, que é uma coisa que as pacientes confundem muito, corrimento com risco de câncer. Não é isso. Corrimento geralmente são infecções ginecológicas, afecções ginecológicas, bactérias, fungos, outros tipos de alterações. Já o preventivo, a função principal do preventivo é identificar alterações celulares, né, que podem virar um câncer. Então, o objetivo do preventivo é prevenção ao câncer. Né? Não que é o chamado Papa Nicolau. Né? É o Papa Nicolau, exato. Né? Então, essas pacientes que têm essas lesões precursoras do câncer, que a gente chama, por que lesões precursoras? Porque a gente consegue identificar no preventivo alterações que são causadas pelo HPV e que, se não tratadas, vão evoluir nível a nível até virar um câncer microinvasivo. Isso leva anos, não é? Isso leva muitos anos. Por isso que a gente tem um protocolo de acompanhamento do preventivo, com o objetivo de identificar bem precoce as lesões que vão virar um câncer e tratar de forma precoce. Por isso preventivo, porque ali já visualiza que pode vir a ser um câncer, então já de antemão faz um tratamento, Exatamente. Para curar. Exatamente. O Papa Nicolau, que é a citologia, conhecido também como preventivo, cada lugar tem um nome. O Papa Nicolau é o nome do médico que criou, né? Ele é chamado por Papa Nicolau muitas vezes no sul do Brasil, aqui a gente conhece muito como preventivo. Isso, né? Então cada lugar tem o seu nome, né? Todos estão certos. E o preventivo, a citologia, ele é um exame de rastreio, ele é o principal. Ele pode ser feito tanto pelo médico, quanto também pela enfermeira capacitada, inclusive né, no sistema público de saúde, nos postos de saúde, muitos dos preventivos são realizados pelas próprias enfermeiras, o que é de uma ajuda enorme. Porque o preventivo é um exame de triagem. O que isso quer dizer? O objetivo principal do preventivo é você pegar uma amostra de células do colo do útero, tá? Em que a gente vai poder estudar isso no microscópio e verificar se existem alterações celulares de alerta. Quando a gente tem uma alteração de alerta, que a gente faz a colposcopia. A colposcopia é aquele exame que, por sua vez, isso é feito pelo médico, tá? Em que ele usa um binóculo especial, pinta, usa algumas substâncias, o ácido acético e iodo, para poder pintar o colo do útero e identifica algumas manchas que são sugestivas de área de infecção pelo HPV. Nesses casos, quando isso acontece, pode ser feita uma biópsia, identificado e definido um tratamento. Tá? Muitas vezes é feito o preventivo completo, em que se faz a citologia e a colposcopia. Tudo bem, mas o essencial pelo protocolo do Ministério da Saúde é que se faça a citologia. Anualmente? Anualmente. Então, no caso, a prevenção para o câncer do colo do útero é esse preventivo, ou Papa Nicolau, como é conhecido em algumas regiões. Doutor, existe algum sintoma que possa apresentar? Porque assim, ele fica no silêncio, né? Isso. Ele é conhecido também como tipo de câncer silencioso. Sim. Mas por ele ser silencioso, e muitas vezes a mulher não se cuida, tendo um agravamento, surgindo um câncer ali inicial, tem como a mulher identificar? Olha, a grande questão com o câncer é que ele, por padrão, ele é silencioso. Né? E por que a gente diz que é silencioso? Porque ele se desenvolve sem causar sintomas. Os cânceres, em geral, quando causam sintomas, eles têm já um quadro mais avançado, mais disseminado, né? Porque o câncer, ele nasce de uma única célula, microscópica. É aquela célula que escapou do sistema de defesa, da imunidade do organismo, e ela se transforma, ela deixa de respeitar as suas células irmãs ao lado, e ela começa a se multiplicar
e começa a invadir e destruir o tecido em volta. Então, quando a gente tem essa célula, demora muitos ciclos, muitos anos para sair de uma célula para tornar uma lesão de 1 milímetro, tá? E demora um tempinho ainda para se tornar em 1 centímetro. Mas a partir daí, quando ela tem um tamanho desse, ela começa a duplicar de tamanho bem mais rápido. Você imagina, né? O tempo para uma célula virar 2 células é o mesmo de um tumor de 2 centímetros virar 4 centímetros. A multiplicação acelerada. Acelerada. Descontrolada. Descontrolada. Né? Então, assim, câncer geralmente vai causar sintomas quando a sua presença já está atrapalhando tanto o organismo que você vai ter algum problema. Só que, quando isso acontece, geralmente ele está muito grande, está disseminado. Aí quais seriam esses problemas, doutor? Pronto. A mulher vai chegar a ter sangramento? Como seria? Exato. Nas lesões precursoras, ou seja, que ainda não virou câncer, que é aquilo que a gente quer tratar, não tem sintoma nenhum. Quando já temos um câncer invasivo, vai depender da extensão desse câncer, tá? Mas quais são os sintomas que a gente pode identificar? Sangramento vaginal. Porque aquele colo do útero fica tão danificado pelo câncer, o câncer cresce tão rápido, que ele tende a não conseguir uma circulação suficiente. Então ele necrosa, ele desmancha. Né? No que ele desmancha, sangra e costuma ter um corrimento com mau odor. Ah, doutora, você está dizendo então que eu estou com corrimento, que está com cheiro ruim, eu estou com câncer? Não. A causa mais comum de corrimento com odor são vaginosas, tá? Mas o câncer pode causar sangramento e odor. Outra coisa que pode acontecer também é dor. Dor pélvica pode acontecer também, principalmente quando a gente tem metástase, né, invasão importante ou metástase. Provavelmente dores fortes na barriga, né? Porque se é um câncer que já está no estado avançado, essa dor não vai ser qualquer dor. Né? Exatamente, né? E tudo vai depender dos sintomas aonde ele está localizado. Se ele invade o reto, né, você vai ter problemas a defecar, sangramento retal, se invade a bexiga, semelhante. Né? E tudo isso eu estou falando de casos bem avançados. Realmente, pessoal, das pacientes que não fazem acompanhamento, que têm um câncer infelizmente avançado, geralmente o primeiro sintoma que acontece é sangramento e corrimento com mau cheiro. Com mau cheiro. Então a gente pode afirmar que o câncer do colo do útero é um câncer relacionado à exposição de um vírus e que esse vírus é o HPV. Sim, sim. Somente ele causa câncer, doutor? Não, existem outras causas, tá? Que são transformações específicas, aleatórias, outras causas de causa não definida. Mas quando a gente fala de causa prevenível é a infecção pelo HPV. Ele é um grande vilão, né? Grande vilão. Tem fatores de risco, como tabagismo, fumo, aumenta as taxas de câncer, tá? Mas o grande vilão é o vírus HPV. E é por isso que o câncer do colo do útero, ele é relacionado à vida sexual precoce. Entendi. Porque o que é que se pressupõe? Que quando começa muito precoce, há uma tendência maior de ter múltiplos parceiros. É uma pergunta, inclusive, eu gostaria de fazer. Se o câncer do colo do útero, existe uma faixa etária, doutor, específica, assim, de mulheres de X anos a tantos anos, que acontecem com mais frequência, né? Ou não? Se o câncer do colo do útero, ele está relacionado a uma multiplicidade de parceiros, a uma promiscuidade, a uma vida sexual ativa muito cedo, né? Ou não? É mito ou é verdade isso? Sim, é verdade, tá? É verdade, uma verdade parcial, vou dizer o porquê. A faixa etária do câncer do colo do útero é a faixa etária pós-relação sexual. Quanto mais para frente, maior a incidência. Estou querendo dizer o quê? Que é mais comum em mulheres de 40 anos do que em mulheres de 30, do que em mulheres de 20. Por quê? Porque o HPV é um vírus de ação longa. Então, no momento que você se infecta, demoram muitos anos para desenvolver o câncer e ele crescer ao ponto de vista de ser diagnosticado. Tem mulheres muito jovens com câncer? Tem casos específicos, né, que há uma agressividade maior, mas a grande faixa etária de presença de câncer geralmente é dos 40 anos, um pouco para baixo, tá? E está relacionado ao início da vida sexual precoce. Só que mais do que isso é relacionado à multiplicidade de parceiros, né? Porque é um vírus de exposição sexual. O que se pressupõe quando você começa muito cedo, tende a ter maior número de parceiros, né? Então, e quando o outro parceiro já teve outros parceiros, você acaba se expondo a uma grande pirâmide, né? Então, a possibilidade de infecção, ela é muito maior.
E uma pergunta, doutor, também surgiu aqui de um espectador, é se o HPV ele é transmitido, é uma infecção transmitida sexualmente. Sim. Mas o sexo oral também a pessoa pode se contaminar pelo sexo oral com o HPV? Pode sim. Né? Todo contato de mucosa, né, pode transmitir sexo anal, sexo oral. Inclusive, é muito comum a presença de condilomas, né, que é a verruga do HPV na região anal, na região oral também, né, em garganta, a gente já vê. E, inclusive, o HPV é uma causa de câncer de garganta. É uma causa bem conhecida. Pode ser transmitido também, até mesmo durante o parto, quando tem lesões ativas também. Existem bebezinhos que têm condiloma nessa região do trato, né, orofaríngeo também. E pode provocar também um câncer anal, né? Sim, é uma causa, porque ele age nessa região de mucosa e de células que estão presentes também na região anal. Doutor Heron, como é que é feito o diagnóstico? O senhor falou do tratamento, da prevenção, que é o Papa Nicolau, mas como é que esse diagnóstico ele é fechado, concluído? O diagnóstico ele é feito através do sistema de prevenção, tá? A citologia, que é o preventivo simples, né, é feito anualmente, a partir de 18 anos, ou início da vida sexual. Quando identificado uma suspeita, um alerta, é feito a colposcopia, né? Encontrando uma lesão, é feita uma biópsia. Essa biópsia vai dar algum resultado. Dando positivo para uma lesão precursora, aí a gente vai indicar o tratamento. Esse tratamento vai depender do que foi identificado, se é uma lesão NIC1, NIC2, NIC3 ou um câncer microinvasivo. Né? A confirmação de câncer mesmo, ela sempre se dá através de biópsia. A gente precisa desse passo para poder identificar se é câncer e qual é o tipo. E a partir do tipo de câncer e da extensão dele é que a gente vai definir um tratamento. As formas de tratamento. Doutor Heron, uma outra moça, né, a Sheila, tem uma pergunta para o senhor. A gente vai ver agora a Sheila lá do Doce Jardim. Um abraço, Sheila. Obrigada por sua participação aqui no Direito ao Ponto e Saúde. Doutor Heron, para uma mulher que descobre que está com câncer no colo do útero, ela encontra tratamento aqui na região, Juazeiro ou Petrolina, ou ela tem que ir para Recife ou Salvador em busca de tratamento? Oi, Sheila. Sim, nós temos serviços aqui na região muito bons, né, de tratamento dessas lesões, tá? Quando falando de lesões precursoras, que são aquelas alterações iniciais, elas costumam ser tratadas no próprio consultório do especialista de ginecologia. Isso pode ser tratado através de procedimentos como cauterização, ou queimagem, conhecido também, ou através de um pequeno procedimento chamado CAF, que é uma cirurgia de alta frequência, que tira um pedacinho do colo onde tem uma lesão suspeita. Isso eu estou falando das lesões tipo NIC1, NIC2, NIC3, tá? São as mais leves. São as mais leves, né? A gente até chama de precursor e não de câncer. Né? Câncer é quando ele passa do NIC3, porque ele começa a ter uma microinvasão. Teve essa microinvasão, a gente fala de câncer. E por que é câncer somente a partir daí? Porque aquelas células passam a ter acesso aos vasos sanguíneos e linfáticos e começa a ter um risco de disseminação. Pronto. Chegando nessa fase, nós temos 2 bons serviços aqui na região. Temos o Hospital Dom Tomás aqui em Petrolina, né? Temos também o Hospital Regional em Juazeiro, em que eles fazem a parte do tratamento completo do câncer, tanto na parte de cirúrgico quanto clínico, tá? Temos também a APAME, né? A APAME, que é um serviço de longa data, muito tradicional aqui na região, né? Que cuida bem desses casos. Os tratamentos clínicos de quimioterapia, de cirurgia, são todos feitos aqui na região. O que a gente não dispõe ainda é da radioterapia, né? Em que aí nesse caso é feito fora. É importante a gente mencionar a vacina também, né, contra o HPV como método preventivo. E aí eu gostaria que o senhor explicasse, né, doutor, essa vacina, qual seria o efeito dela no organismo e qual a faixa etária que pode ser tomada essa vacina. Pronto, muito bem lembrado. A vacina é uma grande revolução na prevenção do câncer do colo do útero, porque a gente sabe que 90% dos cânceres de colo do útero vem da infecção pelo HPV. Né? Então, a gente evitar a infecção pelo HPV é uma forma impactante de diminuir essa incidência, esse problema. Né? E a vacina, ela age promovendo a imunidade ao vírus, evitando
a infecção pelo vírus quando aquele menino, aquela menina entra em contato. Tá? Então a proposta a pessoa tomou a vacina, se num contato sexual eventual ela fosse contaminar pelo HPV, o HPV não consegue se instalar. A inflamação. Isso, ele não se instala. Né? E é por isso que o Ministério da Saúde, ele já há alguns anos, adotou a vacina para o HPV no calendário nacional de vacinação. Eram 2 doses, mas agora em abril recente, né, saiu uma nota técnica em que a gente está se ajustando à nova recomendação da OMS e da OPAS, que é a Organização Pan-Americana de Saúde, de ser apenas 1 dose. Ou seja, é o suficiente apenas 1 dose. 1 dose é o suficiente. E o público-alvo são meninas e meninos de 9 a 14 anos de idade, principalmente. E por que tão jovem? Porque a grande ideia da vacina é evitar a infecção. Então, o momento ideal é tomar a vacina antes do início da vida sexual, né? Porque a vacina depois, ela não tem uma indicação clara depois da infecção. Tá? O seu objetivo principal é evitar a infecção. Né? Existem casos específicos também de pessoas de outras faixas etárias que podem tomar, principalmente pessoas imunocomprometidas, que têm problemas de doenças autoimunes, né? De infecção pelo HIV, né? Em outras situações que também podem doenças que prejudicam a imunidade, né? Exato, né? Também tem indicação. Então, a explicação para que mulheres, por exemplo, de 30 anos, que não têm doenças autoimunes, que não podem tomar, porque uma mulher de 30 anos não pode tomar a vacina, né, contra a HPV, porque a ideia é tomar antes que comece a vida sexual ativa, é isso? Isso, mas aí a gente vem falando do ponto de vista do sistema público de saúde. Mulheres fora dessa faixa etária que eu comentei podem tomar, mas a diferença é que não é fornecido pelo Ministério da Saúde, porque existe um público-alvo, né? E não há dose suficiente para a população toda. Então, é um direcionamento de recurso. Doutor, quer dizer então que se eu quiser eu posso tomar vacina? Pode. Né? Provavelmente o posto de saúde não vai fornecer para você, mas você pode procurar uma clínica privada e tem diversas vacinas disponíveis. Inclusive, a vacina do Ministério da Saúde ela é focada no subtipo, a chamada bivalente, que é focada nos 2 tipos mais comuns de vírus HPV de alto risco. Que é do 14 ao 16, né? Eles são enumerados? Não é? São numerados, né? O 16 e o 18 são os principais. Os piores. Isso, né? Os piores. Já a vacina do setor privado, a gente já tem hoje a nonavalente, que são 9 subtipos, incluindo de alto e de baixo risco. Né? Então ele protege contra uma gama um pouquinho maior. Desde os problemas mais simples, vírus. Né? Aos mais complexos, que seria o câncer, né? Exatamente. Então, se você quiser tomar a vacina, não tomou no início, você pode tomar também, não tem problema. Mas o Ministério da Saúde é focado nesse grupo. Inclusive, há uma recomendação hoje do Ministério da Saúde de busca ativa, ou seja, os municípios irem atrás dos jovens até 19 anos de idade, né, que não tomaram sequer 1 dose, de buscar, chamar para poder fazer a vacina. Sobram vacinas, não é, doutor? Sim, é verdade. Então, que informações valiosas, né, gente? Quem se descobre, né, com um câncer do colo do útero pode ser tratado aqui na região, não precisa viajar para a capital. Você pode tomar a vacina, né, com 30 anos, 25 anos, quantas vezes você queira, ou melhor, que seja necessário. Necessário. Isso, na iniciativa privada. Doutor, tem uma outra pergunta que é bem interessante, que é da Joyce. E aí a gente vai ver o vídeo agora de Joyce, que colaborou com o nosso trabalho. Obrigada, Joyce. A mulher que ela teve câncer no colo do útero, ela pode engravidar? Olá, Joyce. É super interessante a sua pergunta, tá? Doutor, eu tive câncer do colo do útero. Posso engravidar? Essa é uma pergunta muito importante e que deve ser conversada quando é feito o diagnóstico e na definição do tratamento. Tudo vai depender muito do grau do câncer, tá? E do que foi necessário para poder curar esse câncer, tratar esse câncer. Né? No tratamento, no diagnóstico do câncer inicial, geralmente o tratamento ele é conservador. Então a gente consegue tratar quando a paciente deseja engravidar, mantendo o útero. Existe uma cirurgia específica chamada traqueotomia, em que há a retirada do colo do útero, mais a manutenção do útero, do corpo do útero completo. Né? Então, nessa paciente, ela pode engravidar, tá? Existem algumas consequências, alguns riscos adicionais, o colo fica muito curtinho, há um aumento da taxa de parto prematuro, mas essa é uma possibilidade. Agora, quando a gente tem diagnósticos de câncer mais avançados,
Às vezes essa cirurgia pode não ser suficiente para tratar o quadro, né? Aí a esterectomia pode ser necessária, nesse caso não é possível. Então tudo depende do grau, do momento que foi identificado e também da conversa. Porque essa mesma cirurgia, traquelectomia, ela é uma cirurgia realizada quando se deseja manter o útero. Entendi. Quando você tem o câncer do colo do útero mais inicial e não tem desejo de engravidar, né, então é feita a esterectomia mesmo, né? Então é importante que esse assunto seja conversado junto com o sistema, o médico que esteja cuidando do seu caso, para escolherem o procedimento adequado. Então há esperança, né? Doutor, uma outra pergunta é, durante o tratamento, né, do câncer do colo do útero, a mulher ela consegue ter uma vida sexual ativa, ela pode e se pode, ela consegue ou não, né? Qual seria o direcionamento? Normalmente a gente entra a depender do quadro, tá? O câncer do colo do útero inicial, geralmente com um procedimento, ele é curado, né? Seja a traquelectomia, seja o cone, seja a esterectomia, pronto, foi curado, né? Existem aqueles casos, no entanto, em que não é feita a cirurgia, né? É feito só o tratamento clínico. E por que, doutor? Se eu estou com câncer, por que não é feita a cirurgia? Porque depende do grau de invasão. Tem situações em que não é vantagem fazer a cirurgia, porque não é possível tirar toda a lesão por cirurgia, porque já chegou, invadiu estruturas nobres e não é possível. Essas pacientes tendem a ser tratadas com quimioterapia e radioterapia, tá? Esse caso específico de vida sexual durante o tratamento, ele vai encaixar muito nesse tipo de paciente, porque essas outras que eu disse, a gente opera, ficou boa, passou o período da cirurgia, vida normal. Continua em acompanhamento, mas vida normal. Essas pacientes que fazem radioterapia, no entanto, elas têm mais dificuldade porque a radioterapia ela causa uma atrofia muito grande no colo do útero. Então ali fica dolorido, perde lubrificação, fica doloroso. Após o momento da realização da radioterapia, é indicada, a pessoa pode voltar, não tem problema nenhum, tá? Mas ela se enfrenta algumas dificuldades maiores devido a essa alteração ali do fundo do útero. Fica sangrante, fica às vezes muito frágil. Tem tratamentos não hormonais, inclusive, que podem melhorar a atividade sexual desses pacientes, tá? Mas assim, retomando então, pode manter a vida sexual após aquele momento do tratamento. O câncer do colo do útero, doutor, tem cura? Na maioria dos casos, sim. Quando identificamos de forma precoce. Por isso que é considerado que tanto a presença, a incidência, que a gente chama, a existência do câncer do colo do útero, quanto a mortalidade por câncer do colo do útero, são indicativos de países em desenvolvimento, tá? Porque eles indicam falhas no sistema de rastreio, né? Tanto da identificação de lesões precursoras, como de demora no tratamento, tá? Né? Então, o câncer do colo do útero é para ser curável, é um dos cânceres mais curáveis que existem, mas, como todo câncer, depende do momento que a gente identifica. Então, ao mesmo tempo que é um dos tipos de câncer mais comuns, é também mais curáveis, né? Então, essa é uma feliz notícia. Pois é, gente, olha, curte, tá, a entrevista aqui com o Dr. Heron. Compartilha essa informação que é extremamente valiosa, gente, pode salvar vidas, né? Porque quando é descoberto no início o tratamento, a chance de cura ela é bem maior, não é isso, doutor? Então, leve essa informação adiante. Deixa aí sua pergunta, doutor Heron vai responder para você. E até o próximo Direito ao Ponto e Saúde. Doutor, um prazer enorme estar aqui com o senhor. Muito obrigado e até a próxima, pessoal. Tchau.